Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. E hoje nós vamos contar uma história muito triste, muito comovente. Aconteceu na Congregação Cristã no Brasil, uma irmã, seus filhos e uma tragédia. Tá? Vocês se lembram, esses dias atrás, o caso do irmão Naldo de Guarulhos? Sim, o caso que ocorreu em Guarulhos com esse rapaz Naldo, que ele viu nas redes sociais os vídeos do Júnior Refletir em Cristo, o crítico, e ele entrou em contato, ele quis entrar em contato com o Júnior. E quando ele conversou com o Júnior, ele passou para o Júnior uma série de problemas e processos que ele estava passando, dívidas. Infelizmente, ele sofreu um assalto, roubaram suas ferramentas de trabalho e ele, infelizmente, ele perdeu todo o recurso que ele tinha para ele poder se manter. E além disso, ele também estava passando por uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, fazendo tratamento. E ele relatou também que ele também estava sofrendo com a questão de falta de amor dentro da Congregação Cristã no Brasil. Antes ele era amado, porque inclusive ele fazia festas de casamento, ele tinha as ferramentas para poder fazer festa de casamento, só que infelizmente quando ele foi assaltado, ele já não pôde mais fazer as festas de casamento e infelizmente perdeu seu recurso, e aí ele percebeu que a Irmandade começou a ter um certo desafeto por ele, não saudava ele mais, e assim por diante. Então, foram as percepções dele, ele entrou em contato com o Júnior deu assistência para ele na questão de dinheiro, pagou algumas contas para ele, junto com os inscritos do canal do Júnior, os seguidores do Júnior. Então, o Júnior fez o levantamento ali para poder ajudar esse rapaz, conseguiu ajudar a pagar algumas contas dele, e o rapaz estava ficando feliz. E o que aconteceu? Esse rapaz ele recebeu uma visita de 3 irmãos do ministério da congregação. E nessa visita, ele foi ali, dentro da sua própria casa, onde estava faltando luz, onde estava faltando comida, os anciãos não foram, o ministério não foi ali para dar assistência para ele. Pelo contrário, eles foram ali para fazer uma oração e para cobrar o rapaz. Cobrar que ele entregasse currículo, cobrar que ele tivesse mais fé, fazer cobranças para um rapaz que já estava passando por uma série de processos. Resumindo, o rapaz ele entrou em colapso, ele entrou em contato com o Júnior chorando e falou para o Júnior a seguinte frase: quem eu pensava que iria me acolher não me acolheu, quem eu pensava que iria me abraçar não me abraçou. Ao finalizar aquele áudio, ele escreveu uma carta e infelizmente ele ceifou a sua própria vida. Ok? Então, é com base nesse relato que eu vou trazer esse outro relato dessa irmã junto com os seus filhos, seus 2 filhos. Um caso muito triste, impactante, sério. Vocês que são anciães, líderes da congregação, os diáconos do ministério, por favor, coloquem a mão no coração de vocês e comecem a ter cuidado. Vocês dizem muito que vocês têm a guia de Deus para falar. Então, tomem cuidado com as palavras que vocês desferem, porque uma palavra maldita, ela pode destruir uma casa. E é sobre isso que nós vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. Foi você, sua casa, sua família. Tá aqui o vídeo do Júnior, tá? Nós vamos ouvir esse relato. Antes aqui, eu quero agradecer a participação de todos vocês. É uma honra ter vocês aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael Oliveira, eu sou formado em gestão comercial, pós-graduado em gestão de recursos humanos. Eu fui batizado na Congregação Cristã no Brasil por 25 anos. Eu sou perito em falar em Congregação Cristã no Brasil. Ok? Minha esposa também é perita, pois ela foi batizada 32 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil. Então nós sabemos o que nós estamos falando. Queremos agradecer a participação de todos vocês. É uma honra. Aqui o Ezequiel, a Zélia, um grande abraço. Júnior,
O Júnior de Carapicuíba, um grande abraço. A Tatiane também, um grande abraço. Todos vocês aqui, inclusive o André França, muito obrigado pela participação. É uma honra ter vocês aqui. Um grande abraço a todos vocês. Deixa o like, compartilhe o vídeo. E é isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, eu vou passar para vocês um resumo rápido sobre os fatos ocorridos aqui nesse vídeo, para que vocês possam se inteirar. Ok? Vou falar aqui para vocês um resumo. Vamos lá. É um relato de uma irmã, um áudio que eu vou colocar aqui para vocês, que ela afirma ter sido membro da Congregação Cristã no Brasil por aproximadamente 41 a 42 anos. Ela ingressou na igreja quando seu filho mais novo tinha cerca de 9 meses de idade. Segundo o seu relato, ao longo dessas décadas, ouviu repetidas promessas feitas em cultos sobre sua família, incluindo que seus filhos seriam músicos, que sua casa seria casa de oração, e que veria toda a família servindo a Deus. Ela afirma que nenhuma dessas promessas se concretizou, tá? Vamos lá. A irmã, ela teve 3 filhos, todos criados na CCB. Na adolescência, os 3 se afastaram da igreja. O filho mais velho teve um episódio de conflitos físicos na rua. Foi preso algumas vezes, praticava artes marciais, o filho mais velho, e chegou a destruir um carro do pai antes de possuir habilitação, sem sofrer ferimentos. Posteriormente, os 3 filhos retornaram à igreja. Os 2 filhos mais velhos se casaram dentro da CCB, ou seja, buscaram a palavra, tal. Um se casou com 22 anos com uma organista da igreja. O outro se casou com 21 anos com uma organista, descrita como a filha única criada na igreja, na graça, e que se casou aos 16 anos. O filho mais novo já adulto, permaneceu na congregação. Ele se interessou por uma jovem chamada Fabiana, que não era batizada. Segundo o relato dessa irmã, ele decidiu buscar a chamada palavra na Congregação Cristã no Brasil. Essa palavra que os fiéis buscam na congregação, inclusive, Jesus nunca ensinou nada sobre isso. Jesus nunca falou, olha, vai lá no templo de Jerusalém e busca a palavra sobre as coisas da sua vida. Casar, viajar, construir, reformar. Jesus nunca falou nada disso. Isso é uma invenção do ministério da Congregação Cristã no Brasil, para manter o seu poder de liderança sobre os seus fiéis, a sua vigilância, suas ordenanças no meio dos seus fiéis. Antes disso, ele já havia comprado diversos móveis e eletrodomésticos, incluindo guarda-roupa de casal, um rack, jogo de sofá e fogão. Esses itens foram armazenados na casa da mãe dele. Tá? Durante o culto em que o filho buscava a palavra, preste bastante atenção nesse ponto aqui. Preste atenção nesse ponto que eu vou colocar. Durante o culto em que o filho, esse mais novo, buscava a palavra, o responsável pelo atendimento, que é o ancião local, eu acredito que o nome dele é Virgílio, eu acredito, tá? Talvez eu esteja errado. Segundo a irmã, um amigo do filho, próximo desse ancião, então um amigo do filho dela, que é próximo a esse ancião, informou antes do culto, previamente, que o pedido seria para casamento com a Fabiana. Ou seja, ele foi lá, esse amigo desse jovem, ele foi lá até o ancião e falou, olha, o rapazinho aí, filho da irmã fulano de tal, ele vai vir aqui buscar a palavra para casar com aquela moça, Fabiana, que não é batizada. Durante a pregação, o ancião declarou publicamente que havia alguém buscando a palavra para casamento, mencionando que a pessoa havia nascido e crescido em lar cristão. Então, o ancião, o que ele fez? Ele descreveu, ele colocou detalhes, mencionando que a pessoa havia nascido e crescido no lar cristão, mas não obedecer a Deus, e afirmou que a resposta divina de Deus era não, não e não. A irmã, ela contou, chorando aqui no relato, que seu filho chorou durante o culto
e que Fabiana relatou posteriormente ter sido humilhada. A Fabiana, ela se sentiu humilhada no culto. Após esse episódio, o relacionamento foi encerrado. O filho permaneceu cerca de 1 ano ainda frequentando a igreja e depois ele se afastou. Durante o período afastado, ele continuou contribuindo financeiramente para a igreja, tá? Para a obra da piedade. Ele custeava uma série de coisas lá, tá? Realizando compras de grande volume, incluindo fardos de arroz e açúcar, cestas básicas completas e produto de higiene, limpeza e utensílios domésticos. Inclusive as compras ele chegava a R$600 para a igreja, tá? Segundo a mãe, os valores variavam entre R$400 a R$600 e uma beneficiária relatou que os itens recebidos durante cerca de 3 meses para uma família de 7 pessoas. Posteriormente, o filho decidiu voltar a congregar. Na primeira noite de retorno, o mesmo ancião, presta atenção, na primeira noite que ele voltou a congregar, o mesmo ancião que tinha pregado lá atrás, sobre a confirmação do casamento, pregou afirmando o seguinte: Deus não prepara ovelha para lobo. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão entendendo o que é a congregação, o que é essa seita chamada Congregação Cristã no Brasil? O ancião lá do púlpito atacou o jovem de novo. Deus não prepara ovelha para lobo. Certo? Vamos lá. Associando a afirmação ao fato de o rapaz ainda não ser casado. Após esse culto, o filho voltou para casa, emocionalmente abalado, questionando a mãe sobre ser considerado lobo. Chorou intensamente em seu quarto. Segundo a irmã, ela não o consolou naquela noite. Tá certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque agora o negócio começa a apertar. Eu vou colocar o áudio aqui da irmã e vocês vão ouvir o depoimento dessa irmã. Presta atenção naquilo que a irmã mandou pro Júnior aqui a 1 minuto e 26 segundos desse vídeo aqui. Presta atenção no depoimento dela, diretamente. Vamos lá. Paz de Deus. Vou te contar a minha história, que é bastante triste. Já tem 41 anos, quase 42, que eu sou membro da CCB. Fui para lá, o meu filho mais novo tinha 9 meses. E se ele estivesse vivo, em março ele teria completado 42 anos. Sempre ouvindo muitas promessas, que meus filhos iam ser músicos, que o mais novo ia ser organista, violinista, que Deus ia completar a obra no meu lar, que eu não ia descer à sepultura sem ver minha família servindo a Deus, que minha casa ia ser chamada de casa de oração, que Deus ia realizar os desejos do meu coração, que Deus ia virar a página da minha vida e escrever uma nova história. Promessas que eu venho ouvindo há anos e anos e nada, nunca se cumpriu. Tá aqui, ó. Promessas que eu tenho ouvido há anos e anos e nunca e nada se cumpriu. São as falsas profecias dentro da Congregação Cristã no Brasil. E pelo fato do povo ser ganancioso na Congregação Cristã no Brasil, pelo fato das pessoas serem gananciosas, elas são ensinadas a ir lá buscar a palavra para ver o que Deus fala sobre a vida delas. Então as pessoas elas vão ali para colocar Deus contra a parede, para obter bênçãos e viradas de cativeiro. E essa irmã, ela ouviu diversas profecias, como ela mesma relatou. E ela própria disse que nada delas se cumpriu. Se ela for conversar com o ancião sobre essas promessas que não se cumpriram, o ancião vai falar para ela: você pegou palavra errada, você não teve fé. Então o problema sempre vai ser dela, nunca vai ser do pregador falso profeta. Ok? Agora vamos para 5 minutos e 36 segundos. 5 minutos, 36 segundos desse vídeo aqui. Olha que interessante. E eu joguei uns lençóis por cima, mas estava tudo nas caixas.
E ele foi buscar a palavra. E quem atendia muito o culto era o ancião, e não o cooperador. E no dia que eu estava buscando a palavra, como de costume, era o ancião local que estava atendendo o culto. Mas o irmão sabia que ele ia buscar a palavra, porque o amigo dele, que era muito amigo do ancião, contou para o irmão ancião: Virgílio logo vai buscar a palavra para casamento. Para casar com quem? Com a Fabiana. Aí o irmão... Tá vendo? Então ela está contando aqui que um amigo do filho dela foi até o ancião e contou para o ancião que o Virgílio, que acho que é o filho dela, ia buscar a palavra para casar com aquela moça por nome Fabiana. Então o ancião sabia. Então ele pregou ali, sabendo da situação. Ok? Agora, aos 6 minutos, 25 segundos. Presta atenção aqui, ó. 6 minutos, 25 segundos. Olha só. O texto que ele leu, o texto bíblico que ele leu. E ele disse assim: tem alguém aqui, acabou de ler e disse assim: tem alguém aqui buscando palavra para casamento. Você nasceu e cresceu num lar cristão. E até hoje não quis obedecer a Deus. E agora está buscando palavra para casamento? Então Deus diz: é não, não e não. E agora Deus muda a linha da palavra. E aí começou a pregar outras coisas. Eu olhei para trás, mas deu para perceber que a lágrima estava rolando no rosto do meu filho. E depois, conversando com ela, com a moça, ela falou que se sentiu uma formiguinha, que se sentiu muito humilhada. Estava falando com ela, né, que ela não era batizada, meu filho já era. Aí saiu da igreja, um foi para um lado, o outro foi para o outro. Ele nunca mais, era muito obediente à palavra, nunca mais se aproximou dela. Permaneceu por mais um ano na congregação e resolveu abandonar. Ficou um tempo. Aqui, ó. Então, ela conta que depois, ali quando o ancião pregou não, não e não, a moça, numa conversa informal depois com ela, ela disse que ela se sentiu uma formiguinha e se sentiu humilhada naquele culto. Inclusive, na hora da pregação, ela olhava para o filho dela e via as lágrimas descer do olho dele. Certo? Essa é a palavra da Congregação Cristã no Brasil. Aí tem muitos que vão falar assim: ah, mas foi um livramento para ele. Peraí. Se nós estamos lidando com um Deus onisciente, um Deus que sabe lá no futuro, então esse mesmo Deus, ele saberia que esse rapaz, ele ia atentar contra a sua própria vida no futuro. Então ele não confirma o casamento hoje para amanhã acontecer uma tragédia. O mesmo caso que aconteceu recentemente com uma irmã. Ela foi buscar a palavra referente a um jovem, passou aí nos noticiários aí. O Deus da CCB não confirmou a palavra. Ela foi lá e conversou com o moço e falou: olha, o Deus que eu sirvo da CCB não confirmou a palavra. E aí o que aconteceu? O rapaz, indignado, foi lá e pegou uma faca e desferiu golpes contra ela e ela infelizmente faleceu. Certo? O Deus da CCB, ele é onisciente, ele sabe do presente, do passado e do futuro. Então ele não confirma sabendo que lá na frente as pessoas vão fazer isso contra o seu próprio corpo ou vão ter atentados contra ela. Ele poderia criar mecanismo, né? Não cria. Entendeu? Vocês entenderam a arapuca? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Aos 8 minutos e 57 segundos. 8 minutos e 57 segundos desse vídeo aqui, ó. E, inclusive, gente, eu quero deixar os créditos aqui ao Júnior Refletir em Cristo, tá? Quero deixar os créditos aqui a ele. E depois vocês vão lá no canal dele e assistam o conteúdo todo. Aí vai ter as opiniões dele e assim por diante. Eu tô deixando só o que a irmã, o depoimento da irmã. 8 minutos. As compras que ele fazia na época ficavam em 400, 500, até 600 reais. Teve uma irmã que falou comigo: irmã, a compra que eu ganhei, que eu recebi,
Deu para mais de 3 meses. E ela era o marido de 5 filhos. Então, era assim, durante o tempo que ele esteve afastado, que ele não frequentava os cultos, ele não deixou de contribuir com a obra da piedade. Depois ele voltou. Ele resolveu, mãe, vou voltar a congregar. Eu falei, isso mesmo, meu filho, volta a congregar. Não fica distante de Deus, não. Esse é o grande problema, gente. Volta a congregar e não fica distante de Deus. Esse é o grande problema do povo da CCB. O povo da CCB foi ensinado errado por lobos, falsos profetas, por enganadores, canalhas da fé que ensinaram que o templo da CCB é o próprio Deus. Não fica longe de Deus, não. Volta a congregar. Eles entendem que Deus, ele habita dentro do templo e Deus é o próprio templo. No dia que o povo entender, como o próprio Jesus ele falou em 14 de João, aquele que crê em mim, eu e meu Pai faremos nele morada, ele entende que ele próprio é o templo. Ele não precisa de templo físico. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem no monte nem no templo. Tá certo? Então, quando o povo começar a compreender isso, eles vão começar a sair dessa escravidão, desse sistema diabólico que é o sistema da congregação cristã no Brasil. Então, vamos continuar aqui com o depoimento dela, olha só. E na noite que ele voltou a congregar, o ancião tornou a pregar. Sabe por que você não se casou ainda? Que Deus não preparou uma esposa para você ainda? Porque Deus não prepara ovelha para lobo. Meu filho não era um lobo, irmão. Era o filho mais carinhoso que eu tinha. Era o filho mais temente a Deus que eu tinha. Um dia, ele comprou Vocês ouviram aqui? No dia que ele voltou a congregar, o ancião foi lá e desferiu um ataque contra ele lá em cima. O ancião falou, você sabe por que você não casou ainda? Porque eu não preparo ovelha para lobo. Chamou ele de lobo. Chamou ele de lobo em cima do púlpito. Entendeu? Continuando aqui, ó. 3 bermudas. Chegou, me mostrou tudo que ele comprava, ele me mostrava. E eu falei com ele assim, meu filho, mas servo de Deus não usa bermuda. Só falei assim. Aí eu senti um cheiro de pano queimado. Olhei pela janela do meu quarto. Ele estava pondo fogo nas 3 bermudas. Queimando e queimou as 3 bermudas. Era muito temente, obediente. Era muito temente, obediente. Porque o povo da CCB entende que usar uma bermuda é desobediência. Usar uma camisa regata é uma desobediência contra Deus. Então, quer dizer, o ancião pode profetizar mentira em cima do púlpito, ele pode pregar falsas profecias em cima do púlpito, o ancião pode enganar as pessoas dizendo que aquela coleta vai para a obra da piedade, mas eles desviam para a construção e está tudo certo. O ancião pode enganar a Irmandade dizendo que aquela coleta vai para a obra da piedade, mas no final a gente fica sabendo que vai para fundo de investimento, ou para pagamento de cartão corporativo, ou para viagens missionárias. Tá certo? Então quer dizer que o ancião, ele pode mentir, ele pode enganar, ele pode enrolar as pessoas, e tá tudo certo. O jovem não pode colocar uma bermuda. Mas é a doutrina que os anciãos ensinam para as pessoas. Certo? Vamos lá. E ele saiu nesse dia, nessa noite, arrasado da igreja. Chegou em casa e falou assim, mãe, eu não sou lobo. Por que Deus não quer preparar uma esposa para mim? Porque eu sou lobo, eu não sou lobo. Eu falei, eu sei, meu filho, que você não é lobo. Eu sei. Deus sabe que você não é lobo. Ele deitou na cama dele, de bruços, e chorou copiosamente. E eu lamento não ter ido lá, ter colocado a cabeça dele no meu colo, e ter confortado o coraçãozinho dele, e ter dito para ele que Deus amava ele, independente do que o irmão tinha dito na igreja, do que o irmão tinha pregado na igreja. Mas eu não fiz isso. Eu passava para lá, passava para cá, e ele chorando de soluçar. Ele resolveu não voltar mais na congregação. E logo depois, pouco tempo depois, ele tirou a própria vida. E deixou uma carta para mim. Deus não me ama, mas não abandone a congregação, mãe.
Não abandone a igreja para um dia a senhora encontrar com a avó. Eu sei que eu não vou para o mesmo lugar que vocês vão. Ele dizia isso porque ele tinha tirado a Bíblia, né? Vocês entenderam, gente? A mesma coisa que o Naldo fez foi a mesma coisa que esse jovem fez. Deixou uma carta. Entendeu? Deixou uma carta. A mesma coisa que o Naldo fez, que a mesma coisa que esse jovem fez, foi a mesma coisa que aquele cooperador que se jogou lá da ponte, porque estava passando por problemas no casamento, foi a mesma coisa que ele fez. Deixou uma carta e ainda falou: eu sei que eu não vou para o mesmo lugar que vocês. Vocês entenderam? Que é o chamado pecado de morte. E, inclusive, um outro erro gravíssimo dos anciãos da congregação cristã no Brasil é dizer que as pessoas que ceifam a sua própria vida, e eu não sou a favor disso, tá? Não sou a favor disso, mas um grande erro que eles cometem é dizer que essas pessoas não vão para o céu. Sabe por que é um erro gravíssimo? Porque, primeiro, quem não vai para o céu é aquele que não ama o teu irmão, porque está escrito na Bíblia assim, que aquele que não ama o teu irmão é homicida e o reino de Deus não está nele. Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Jesus sabia que Judas ia ceifar sua própria vida. Mesmo assim, antes de tudo, ele reuniu os 12 discípulos e falou para os 12 discípulos, ele prometeu para os 12 discípulos, lá no céu, vocês vão ter 12 tronos e vocês vão julgar as 12 tribos. E quem estava no meio era o próprio Judas. Certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Aliás, cheirar da vida. Eu sei que eu não vou para o lugar que vocês vão. Nós não vamos nos encontrar, mas a senhora vai encontrar com a avó. Não se revolte contra Deus. Não abandone a igreja. E disse que estava se sentindo insignificante. Tanto pai mandar. Disse que estava se sentindo insignificante. O ancião chamou ele de lobo, falou não, não, não e não. E aí, o que cai na consciência da pessoa? Eu sou um ser insignificante. Vamos lá. Quanto para Deus. E foi embora, meu filho. Foi embora, irmão. Com 23 anos de idade. Lindo, lindo. Bom, trabalhador, honesto. Foi embora. Você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Entendeu? Então, quer ver, ó? Agora, ela falou assim, meu filho foi embora com 23 anos. Agora, observa aqui, ó, esse trecho aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Aos 11 minutos, 58 segundos. Vamos lá. Vou colocar aqui um pouquinho à frente, ó. De idade, lindo, lindo. Bom, trabalhador, honesto. Foi embora. Você pensa que acabou? Você pensa que acabou? Que esse aí é o... Você vai o pior. Você vai estar por vir agora. Olha só, o pior vai vir agora. O pior vai vir agora. Presta atenção aqui nesse ponto, olha só. Isso aqui foi impactante, ó. Deixou meu coração, eu fiquei... Tive uma depressão muito profunda. Fiquei 44 dias internada na ala psiquiátrica do hospital do Ipseng. Tá certo? Então aqui, ó. Fiquei 44 dias internada lá na ala psiquiátrica no hospital Ipseng. Tá certo? Vamos continuar, vamos lá. Que é o Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. E durante o tempo que eu fiquei na ala psiquiátrica, eu não recebi visita de nenhum irmão sequer. Tá certo? 42 anos de CCB. 42 anos de CCB. O filho dela mantinha, dava assistência na questão da aula da piedade, de 400 a 600 reais. Ela ficou internada 44 dias na ala psiquiátrica. E ninguém foi. Ninguém. Vocês que são da congregação, vocês gostam de culto astronômico, vocês gostam de ir lá no Jardim Alvorada, no sítio Salzedas, vocês gostam de ir lá em Guarulhos, lá no Fátima, vocês gostam de pegar culto aí com o Tonhão, com o Darcy, com o Alfredo, vocês gostam de pegar culto aí astronômico
para vocês ouvirem profecias de virada de cativeiro da vida de vocês? Vocês gostam de participar de reunião de mocidade lotada, onde tem um ancião famoso? Vocês gostam de participar ali dos ensaios regionais, onde está lotado de músico lá em Cabriúva? Essa irmã, ela ficou 44 dias internada. O filho dela tirou a sua própria vida por causa de uma palavra maldita de um ancião vagabundo. E essa irmã aqui não recebeu uma visita de vocês. Isso aqui é prova de que vocês estão separados de Jesus Cristo. Vocês estão debaixo de feitiçaria. Vocês são feiticeiros e estão debaixo de feitiçaria. Vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão embriagados. Vocês estão debaixo da prostituição. Vocês estão se prostituindo todos os dias com o falso evangelho. Certo? Vocês são adúlteros do evangelho. O ministério de vocês é um ministério corrompido. Existe corrupção moral aí dentro. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o depoimento da irmã. Aí aos 12 minutos e 54 segundos ela falou assim: eu gritei para ele, tá vendo o que você fez? Gritou pro ancião. Presta atenção aqui, ó. Nenhuma irmã sequer. No dia do velório, o irmão que pregou essa palavra maldita na igreja entrou na sala e a casa estava cheia de gente que teve que formar fila para passar na frente do caixão do meu filho. Quando eu vi ele, eu gritei para ele: tá vendo, irmão, o que você fez? Se você não tivesse pregado daquela maneira naquela noite, meu filho hoje não estaria nesse terno de madeira aqui, não. Você tá vendo o que você fez? Aí ele não me respondeu nada. Na mesma hora ele entrou do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Na mesma hora ele saiu. Não esperou. Você tá vendo? O safado, o pilantra, ele ainda foi lá no funeral. Eu acho que ainda até para atender o funeral. E a irmã foi lá e jogou na cara dele. Você tá vendo o que você fez, seu safado? Se não fosse por conta dessa palavra maldita que você jogou em cima do púlpito, meu filho nunca estaria aqui, ó. Nesse caixão aqui, seu vagabundo. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá. Olha só. Eu falar mais nada. E na época que ele pregou, ele tinha um filho fora do casamento. Ele tinha um caso extraconjugal. Aqui, ó, o ancião, o pilantra, ele tinha um filho fora do casamento e tinha um caso extraconjugal. Tá vendo? Isso, eu não vou falar que são todo ministério. Eu não vou generalizar. Mas tem uma boa parte de pilantras ali dentro que vivem uma vida extra, uma vida de farsa. Entendeu? Julgam, condenam pessoas em cima do púlpito, mas eles vivem uma vida lastimável. É só observar nas redes sociais como eles se comportam. Criam perfis falsos. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui, que é aquilo que eles fazem, tá? Mas isso aqui é de ficar indignado. Isso aqui é de ficar indignado. Olha só, vamos continuar aqui, olha só. Uma cidade próxima aqui, da minha cidade. E ele tinha um filho de 5 anos fora do casamento. Que hoje já deve estar com uns 25, 30, sei lá. Ele teve um caso extraconjugal com uma irmã que era casada com um irmão mais idoso, num bairro distante do centro. Isso tudo veio à tona logo depois que tudo isso aconteceu com meu filho. Então era um idólatra, um idólatra não, um adúltero, em cima do púlpito. O que acontece? Um adúltero em cima do púlpito chamando fiéis de lobo. Olha que vagabundagem. Um adúltero em cima do púlpito, com já um filho, num caso extraconjugal, chamando fiéis de lobos. E ditando regras. Não é para casar com essa pessoa. Que safadeza, hein, ô Ministério da CCB, que safadeza. Olha, aos 15 minutos aqui, ó. 15 minutos, 18 segundos. Olha só. Vamos ouvir aqui esse trecho. 15 minutos, 18 segundos. Os casos extraconjugais dele veio à tona. E ele foi destituído do cargo. E o atual ancião, eu tenho tentado questionar com ele muita coisa que eu acho que está errado.
E ele falou comigo assim: olha, irmã, eu não quero conversar com você, porque a irmã é muito preocupada com a letra. A letra mata e o espírito vivifica. Eu não quero. Aqui, ó. A irmã, ela foi lá conversar com ele sobre alguns erros de pregação. Eles não aceitam, porque eles entendem que é o próprio Deus que fala na boca deles, mesmo com falsas profecias, sabendo que não cumpre a palavra na boca deles. Eles enganam, eles enrolam as pessoas. E no final ainda pegam a coleta dessas pessoas. Tá? E eles acham que é tudo verdade. Não, é Deus que fala na nossa boca. É a consciência deles. Tá? E aí ela fala que ela está deixando a congregação. Aos 15 minutos e 58 segundos, ela fala que está deixando a congregação. Quer ver? Conversar com a irmã, porque a irmã é muito preocupada. A letra mata, o espírito vivifica. E vocês estão fazendo o que aí dentro? Não, eu vou tentar me controlar, mas está acabando já. Com a letra. E não aceitou eu questionar com ele, fazer os questionamentos que eu queria fazer sobre a doutrina, sobre a forma que é pregada a palavra. Ele não aceitou. Então, irmão, eu estou deixando a congregação após 42 anos. E graças a Deus, que Deus tenha aberto meus olhos ainda a tempo de buscar uma igreja onde realmente se estuda e se prega a palavra de Deus. Aqui, ó. Então a irmã, depois de 42 anos, saiu desse covil de lobos. Depois de 42 anos, ela despertou, ela saiu desse covil de lobos, certo? Então eu quero agradecer muito ao Júnior aqui pelo conteúdo. Vai lá no canal dele, se inscreve no canal dele, Júnior Refletir em Cristo, e também assiste o depoimento. Na verdade, eu trouxe aqui para vocês um pequeno trecho. Aí vocês podem assistir o vídeo completo lá, tá? Eu quero deixar aqui também para vocês alguns trechos bíblicos. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Tá aqui, ó. Tá até aberta aqui, porque eu estudo a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu estou estudando a Bíblia. Eu quero colocar aqui, manifestar para vocês aqui o que Jesus ele diz sobre isso. O que Jesus ele diz sobre esse depoimento. Prestem bastante atenção. Olha só. Quando o ancião ele falou no púlpito, Deus diz, é não. Aí existe um erro gravíssimo, tá? Primeiro, Jesus nunca humilhou publicamente alguém que buscava direção espiritual. Só pegar João capítulo 8, verso 1 ao 11, Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10 e Mateus 11, 28 ao 30, Jesus acolhe os que buscam, não os expõe ao ridículo. Está escrito, inclusive, em Mateus 12, 20, não esmagará a cana quebrada. Então esse trecho tem uma contradição, inclusive, com Paulo. O ancião aí pregando não é não, que ele humilha a pessoa em cima do púlpito, ele produz desespero, não edificação. Em 1 Coríntios 14, 3, está escrito, gera tristeza para a morte, não para arrependimento. Então a tristeza, ela gera, não é para gerar morte, mas é para o arrependimento. Mas o ancião, ele faz ao contrário, ele gera para a morte. Entendeu? Inclusive está escrito em 2 Coríntios 7:10. Então, aí quando o ancião está pregando não, e a moça se sentiu humilhada e ele chorou também, isso é obra da carne, tá? É heresia, é ira religiosa e inimizade. Aos 8 minutos e 57 segundos, quando o ancião ele fala sobre lobo e ovelha, Deus não prepara ovelha para lobo, nós temos um problema grave aí. Jesus proíbe julgar o coração. Jesus proíbe julgar o coração. Mateus capítulo 7, 1, 5. Lucas capítulo 6, 37. Chamar alguém de lobo equivale a Mateus 5, 22. É condenação verbal grave. E aí, Paulo também falou sobre isso. Palavras que destroem é igual a obras da carne. Gálatas capítulo 5, 15. Então o ancião manifestou aí um ódio religioso, porfia religiosa e dissensão religiosa. Inclusive, quando o ancião falou aos 11 minutos e 12 segundos, quer dizer, quando o jovem falou para a mãe, Deus não me ama, me sinto insignificante, porque foi o que o ancião plantou na consciência dele. Então, nós temos um problema aí.
o centro da mensagem de Cristo é João capítulo 3,16. O que está escrito em João 3,16 aqui? Ó? Vamos pegar aqui rapidinho. João 3,16. O ancião plantou no coração dele que ele é um ser insignificante, que ele é um lobo. O que está escrito em João 3,16? O que Jesus plantou no coração das pessoas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós não somos. Então, Deus nos ama. Só que o ancião plantou no coração dele que Deus não ama ele. João 6,37. Está aqui, ó. João capítulo 6, 37. Está aqui, ó. O ancião plantou no coração dele que ele é um ser insignificante e que Deus não ama ele. Mas olha o que Jesus planta no coração das pessoas. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o ancião, ele fez o favor de lançar a pessoa fora. Lucas capítulo 15, a parábola inteira. Então, não pode separar do amor de Deus. Quando o ancião ele desfere esses ataques, ele está separando a pessoa de Deus na consciência. Isso é um lobo. Só que em Romanos 8, 38, 39 está escrito que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo. Se essas pessoas soubessem o significado desse trecho de Romanos 8, quando terminasse o culto, elas iam até o ancião e falavam: ancião, você falou aí que eu sou um lobo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Está escrito, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Certo? Então o ancião ele pregou obras da carne aí, ó. Que é a heresia religiosa, homicídio religioso indireto, que é Mateus 23,15 e 1 João 3,15. Levar alguém a crer que Deus não ama é doutrina do anticristo, 1 João 4,8, tá? Então, aí tem o processo do ceifar a sua vida, que ela está aos 10 minutos. Chorou, depois tirou sua própria vida. O ancião plantou isso no coração dele. Tá certo? Então Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o que falou na boca do ancião não foi Jesus. Porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. O ancião pregou o contrário. Não apaga o pavio que fumega. Mateus 12, 20. Entendeu? Então, a contradição, inclusive, com Paulo, o que o ancião fez, contradiz com Paulo. Ministério que gera morte é condenável. 2 Coríntios 3, 6. Então, isso aí é homicídio religioso. Crueldade espiritual. Entendeu? E aí, nós tivemos também o adultério no púlpito. O ancião, ele falou, tinha um filho quer dizer, a irmã falou que tinha um filho fora do casamento, caso extraconjugal, pregando e destruindo vidas. Então, o ancião, ele faz a mesma coisa que os fariseus, atam fardos pesados, mas não move um dedo. Mateus 23, 4. Por fora são belos, por dentro podres. Mateus 23, 27. Aí nós temos o adultério, que é a obra da carne, Gálatas 5, 19. O líder deve ser irrepreensível, 1 Timóteo 3. E Deus não revelou nada para os anciãos do Braz, que esse rapaz tinha adultério nas costas. Então nós temos o adultério religioso, a impureza religiosa. E o adultério religioso não é a prática sexual, tá? Porque aí é um adultério físico. O adultério espiritual que ele comete, o adultério religioso que ele comete, é quando ele usa o púlpito para condenar as pessoas chamando de lobo. É quando ele não ama a pessoa, dizendo que a pessoa é um lobo. Entendeu? É quando ele coloca medo nas pessoas. O amor lança fora o medo. Quando ele traz essa pregação de medo, ele está adulterando religiosamente. Tá certo? Então é isso aí, gente. Então eu trouxe para vocês aí todo o trecho, tá? Eu gostaria que vocês fossem lá no canal do Júnior, assistissem todo o conteúdo, e eu acho interessante ouvir também a opinião do Júnior, tá? Então eu deixo aqui minha indignação, mais uma vez. Congregação Cristã no Brasil, infelizmente, a doutrina dela causa exatamente isso, tá? O Francisco colocou Gálatas capítulo 1, 8, 9. Deixa eu ler aqui rapidinho. Gálatas 1, 8, 9. Tá aqui, ó. Gálatas. Vou ler aqui. Aqui. Gálatas 1, 8, 9. Tá aqui, ó. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além
do que já recebeste seja anátema. Exatamente, parabéns. Esse evangelho que a Congregação Cristã no Brasil ela prega, que ela ensina, é um evangelho anátema que deve ser repudiado, e o fruto dela é exatamente esse daí, ó. Pessoas tomando antidepressivo, pessoas nas alas psiquiátricas, pessoas sendo humilhadas em cima do púlpito, pessoas se sentindo condenadas, pessoas achando que não tem mais salvação, pessoas tirando sua própria vida, pessoas entrando no alcoolismo, nas drogas, no crack, na prostituição, andando que nem zumbi nas ruas, e ancião não indo fazer o papel que Jesus mandou fazer. Vai e reconcilia-te depressa. Perdoa o teu inimigo. Mateus capítulo 5. Ele deveria pregar e cumprir a própria lei. Mateus capítulo 5. Vai e reconcilia-te depressa, perdoa o teu inimigo. Que proveito tem você pagar o bem com o bem? Não, pague o mal com o bem. É um novo mandamento que eu dou para vocês. Ame o teu próximo e amai o teu inimigo. Então, por que a congregação ela não devolve liberdade para as pessoas? Por que o povo da CCB não vai fazer visita para os pecadores? Por que a visita deles é para cultos astronômicos, cultos proféticos? E por que eles não fazem visita para reconciliação, para trazer para o perdão? É porque eles estão separados de Cristo. Gálatas capítulo 3. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça vocês têm de cair. Todas as pessoas na congregação que estão no Brasil, elas estão debaixo de maldição. Quero deixar aqui um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui. Sucesso a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.